O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos, os quatro cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira está a parábola. Quando meus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Queridos, então nós estamos aí no 33º domingo do tempo comum. Próximo domingo já será domingo de Cristo Rei do Universo. Então, nós temos o ano litúrgico, diferente do ano civil, o ano litúrgico termina no domingo que vem, com a festa de Cristo Rei. Assim como temos durante o ano as estações, outono, inverno, primavera, verão, né? Temos também no tempo litúrgico, tempo do Advento, tempo do Natal, tempo comum, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa. E agora nesse tempo comum vamos encerrar o ano litúrgico, próximo domingo. No domingo sequente, depois já vai ser o primeiro domingo do Advento. Já vamos começar a preparar a vinda de Jesus, o Natal. Então nesse finalzinho, quando vamos chegando para o final do ano, a liturgia traz esses textos, né? Textos do final dos tempos. O Evangelho de Marcos, que a gente lê hoje, é capítulo 13. Os estudiosos chamam de pregação escatológica de Jesus. Escatológica, escatom, fim, final dos tempos, finitude. Então, o próprio Jesus falando daquilo que também vai ser dito lá depois no livro do Apocalipse. Tanto a primeira leitura, que é da profecia de Daniel, quanto a terceira leitura, que é de Marcos, começa com aquela coisa assim, naqueles dias, né? Deixa eu ver aqui para não falar nenhuma besteirinha. Olha, primeira leitura, capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Terceira leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 13. Naquele tempo, disse Jesus, naqueles dias depois da grande tribulação. Então, tanto a primeira leitura quanto a terceira, naqueles tempos, naqueles dias, mas diferente aqui de quando a gente ouve normalmente. Durante o ano sempre a gente ouve isso, né? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Era para aquele tempo mesmo. Naquele tempo o Senhor ensinou a multidão. Naquele tempo, agora hoje, esse naquele tempo que diz a palavra de Deus é um naquele tempo para um tempo futuro.
Não é como os outros momentos em que a gente ouve naquele tempo, que é para o tempo presente onde Jesus está vivendo. Até o próprio Cristo no Evangelho, quando ele fala, naquele tempo o sol parará de brilhar, a lua não vai brilhar, o sol escurecerá, a lua não irá brilhar, as estrelas começarão a cair. É um tempo que avança lá para frente. O tempo que nós estamos, filhos, queridos, estimados, amados do meu coração, é um tempo entre aquele primeiro tempo e um tempo entre o tempo final. No outro domingo, quando nós começarmos a preparar o tempo do Advento, estaremos esperando a vinda de Jesus. Jesus que já veio, a primeira vinda, veio pequenino na gruta de Belém. Nós somos os homens e mulheres que preparamos, esperamos a segunda vinda. E aí, a palavra no Evangelho é assim, naquele tempo o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair, as forças do céu serão abaladas, e então vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. É a segunda vinda que nós preparamos e que esperamos. Agora veja, filhos, será essa uma palavra assustadora para nós? Olha o que diz Daniel: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, será um tempo de angústia, como nunca houve então, desde que começaram a existir as nações. Tempo de angústia, mas quem é que vai se levantar para defender o povo? Como é o nome? Ei, não escutei. Miguel, São Miguel. Veja que é uma profecia de Daniel, muitos séculos antes. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos e do seu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve antes, desde que começaram a existir as nações. Mas, nesse tempo, o seu povo será salvo. Então, filhos, essa palavra não é uma palavra de ameaça, mas é uma promessa. Se eu te ameaço, chega aí e te ameaço, qual que é o sentimento que vai ter no teu coração? De medo, pavor. Pensa, um padre fortão como o padre Sedemir me ameaçando, eu vou tremer minhas perninhas, se eu ameaçar você. Mas essa palavra que parece ser assustadora, as estrelas do céu vão cair, a lua não vai brilhar mais, o sol escurecerá, não é uma palavra de ameaça, mas é uma promessa de Deus. E para aquele que teme o Senhor, não é para ser assustador, mas é para ser uma promessa de esperança, porque olha, o príncipe Miguel vai nos defender. Miguel é aquele que luta em nosso favor, é o anjo do céu, que nos defende. Ele tem o pezinho dele sobre a cabeça da serpente nas imagenzinhas, ele esmaga a cabeça do dragão. Aqui na profecia de Daniel, Miguel se levantará para defender o povo de Deus, e naquele dia sereis salvos. Nós esperamos a segunda vinda, a vinda gloriosa, tempo para nós de salvação. Porém, olha o que diz a palavra de Deus, veja, em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Senhor está às portas. Muitos dos que dormem no pó da terra, diz a profecia de Daniel. Quem é que dorme no pó da terra? Os nossos falecidos, os nossos mortos. Hoje aqui nas intenções da missa, filho, nós temos uma listinha, seus parentes, seus amigos, várias pessoas pelas quais nós rezamos hoje, falecidos, dormem no pó da terra. O que a palavra diz? Os que dormem no pó da terra, despertarão, uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Aí vem a palavra para nós, para mim e para você. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Veja que no texto do Evangelho o Senhor dizia: naqueles dias de grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais e as estrelas começarão a cair. Porém, os que tiverem sido sábios e tiverem ensinado a muitos o caminho das virtudes, brilharão como estrelas para a eternidade.
Eu e você somos essas estrelinhas. Lembra do outro dia que nós falávamos da cauda do dragão que quer derrubar a terceira parte das estrelas do céu? Filhos, é uma palavra, é uma orientação. O que importa para nós é entender aquilo que o Senhor Jesus diz no Evangelho. Todas essas coisas passarão, céu e terra passará, mas a minha palavra não passará. E aí Jesus diz, esta geração não vai passar sem que isso tenha acontecido. Qual é essa geração? É a geração do tempo de Jesus? É a geração anterior? É a nossa geração? Cabe a nós saber disso? Olha o que o próprio Jesus diz no final do Evangelho. Jesus diz no final do Evangelho, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Pensa em Gabriel, Rafael, Miguel do lado de Deus, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Cristo, mas somente o Pai. Porque para nós a palavra hoje não é para a gente ficar apavorado quando vai ser isso. Será que esses sinais que estão acontecendo são do final dos tempos? Veja que Jesus diz, né? Esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Pensa na geração de Jesus. Pensa em Jerusalém sendo destruída, no templo sendo destruído. Será que eles não pensaram, é agora o final dos tempos? Vamos pensar nas pessoas que viveram os contextos das duas guerras mundiais. Pensa quem estava, o soldado, lutando no meio da primeira guerra. Será que não pode ter passado pela cabeça dele, é o fim dos tempos? Os soldados no meio da segunda guerra, os alemães, pensa os judeus sendo dizimados naquelas coisas horrendas. Será que eles não pensaram no final dos tempos? Pensa nas pessoas que viveram o tsunami. Será que eles não pensaram no final dos tempos? Pensa nas pestes que aconteceram ao longo da história da humanidade. Esses sinais, filhos, essas coisas que vão acontecendo e acontecendo, isso não é para assustar a gente, isso é para dar para a gente uma direção. Por isso Jesus deixa claro, quanto àquele dia, ninguém sabe, porque existem muitas seitas, muitas religiões, muitos homens com má intenção, muitos fatalistas que vivem disso, de tocar o terror na vida das pessoas. Tem gente que bate nas nossas portas para dizer que o mundo está acabando, para apavorar a gente, umas figurinhas horrendas, para entregar para a gente se apavorar. Não é isso que Jesus quer. Jesus não quer o nosso pavor, Jesus quer o nosso temor, que sejamos tementes. A palavra do Senhor não é ameaça, é promessa e direção. Por isso é que ele deixa claro, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho. Por quê? Porque ele nos quer de prontidão, nos quer tementes a ele. É essa orientação, é essa direção que ele quer dar. Por isso ele diz, os sábios brilharão como as estrelas. Quem tiver ensinado o caminho da virtude, brilhará. Você já ensinou alguém a rezar uma Ave Maria? Já ensinou alguém a fazer o sinal da cruz? Já ensinou alguém a abrir a Bíblia? Você já convidou alguém para vir à Santa Missa? Já colocou alguém para ser batizado? Já batizou alguém? Você já levou alguém para fazer primeira comunhão? Você já deu uma palavra de esperança para alguém? Você já instruiu alguém no caminho de Deus, no caminho do céu? Você trilha o seu caminhar na direção do céu, na direção de Deus? Veja, então não se apavore. Vamos aguardar a vinda do Senhor, mas não é um aguardar passivo, ficar sentadinho esperando, será que é hoje, será que é amanhã? Não, é um aguardar de filhos de Deus, de quem sabe. É um caminhar na direção, nós queremos entrar no reino. O pregador da Casa Pontifícia, o pregador do Papa, ele usou uma figurinha que eu achei fantástica. Ele pediu para a gente visualizar, imagina aí esses postes que tem aí de alta tensão. Entre um poste e outro, aquele fiozinho de energia, né? Fio de luz, lá daquele poste até no outro poste. E aí vem os passarinhos e pousam naquele fiozinho. Passarinho com a sua patinha frágil, fica se equilibrando naquele fiozinho ali. Imagina um fio, desde uma torre de alta tensão até na outra torre de alta tensão, sei lá, 10 quilômetros de fio, cheio de passarinho pousado ali. Os passarinhos se equilibrando naquele fiozinho fino, com as suas patinhas frágeis. Atrás deles, o infinito, o nada.
para frente deles o infinito, um nada, um grande precipício. Dali eles só saem se eles alçarem voo. Que o nosso voo seja um voo para frente, um voo para o reino de Deus, deixando tudo que tem de precipício para trás, não nos preocupando com o que vem à frente, mas alcemos voo para entrar no reino, sem preocupar o que tem atrás de nós, sem preocupar o que tem à frente de nós, sabendo que somos filhos e filhas de Deus, sabendo que a palavra de Deus para a gente é uma promessa e não uma ameaça, sabendo que a vinda de Jesus é esperada, é aguardada, vai acontecer. Assim como houve uma geração que esperou a primeira vinda, e alguns viram a primeira vinda, presenciaram Jesus nascendo numa manjedoura, e hoje nós vivemos essa graça, todas as missas, Jesus que veio, vem de novo na Eucaristia, e Ele virá uma segunda vinda, e aí gloriosa, para despertar do sono aqueles que dormem no pó ou nas cinzas, e para dizer, estes para a direita, estes para a esquerda. Nós temos que saber que ninguém sabe esse dia, ponto final. E temos que saber, não interessa para a gente saber o dia, interessa saber que a palavra de Deus não vai passar. Esse tempo passará, mas a palavra não. E a palavra é essa: vigiai e orai, trilhai o caminho dos filhos e filhas de Deus, sede sábios, instruí as pessoas no caminho do bem, e trilhai você também este caminho. Essa é a palavra de Deus para esses dias, palavra de esperança e de direção para a nossa vida. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.